Bom, podemos cultuar a Deus. Sabe por que você se sente bem quando você cultua a Deus, quando você louva a Deus? É porque você foi criado com esse objetivo. Um dos grandes objetivos que Deus nos criou foi para que nós louvássemos, adorássemos, engrandecêssemos o nome dEle. Por isso que há uma satisfação no nosso coração, quando nós separamos um tempo, ainda que pequeno, para louvar e adorar a Ele, né? Se nós soubéssemos, entendêssemos, nós inverteríamos todos os nossos processos, né? Inverteríamos os processos, gastaríamos mais tempo com as coisas de Deus, com a presença de Deus, e menos coisas com as coisas do mundo. Mas glória a Deus que no meio de tudo isso que acontece, no meio de tantas coisas que vão processando aí no dia a dia, na vida profissional, conjugal, ministerial e tantos papéis, né? Tanto chapéu que a gente coloca no dia, né? E no meio de tudo isso a gente separa um tempo para vir à igreja. A gente separa um tempo para desfrutar de comunhão, de intimidade, de um tempo de estarmos juntos, buscando a face do Senhor, louvando e adorando a Ele. Então esses momentos são únicos, como nós já ouvimos aqui, são momentos especiais, são momentos que fazem a diferença nas nossas vidas. E nos fortalecemos para continuar dentro do plano e do projeto que Deus tem com cada um de nós. Amém? Aleluia. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Versículo 14 a 18. E o tema dessa mensagem é deixar para crescer. E você vai entender no decorrer dessa mensagem. Deixar para crescer. Gênesis, capítulo de número 13, 14 a 18. Amém? Achou aí Gênesis? Gênesis é bem fácil de encontrar, né? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, assim como o Senhor tem feito desde o início desta reunião. Que o Teu Espírito tenha total liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Capítulo 12 em diante do livro de Gênesis vai falar da história desse homem chamado Abrão, né? E aqui a Bíblia diz que chegou um momento que ele teve que se separar de uma pessoa chamada Ló. Abraão, ou Abrão, né? Aqui é Abraão, né? Depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão. E Deus chamou esse homem. Deus olhou para a humanidade e olhou para esse coração desse homem chamado Abrão e falou: olha, eu te escolhi, se você quiser, vem comigo e eu vou fazer uma grande obra na face da terra e eu quero incluir você nesse projeto. Então Deus chama Abraão e fala com ele. Ele morava num lugar muito idólatra, no meio de pessoas idólatras. Então Deus diz para ele assim: olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E esse homem ouviu a voz de Deus e ele decidiu fazer conforme a orientação que Deus estava dando. Ele decidiu obedecer a Deus
E ele sai ali, vai para alguns lugares, começa então a ter algumas experiências com Deus, né? Começa a ter algumas, Deus começa a acrescentar algumas coisas, começa a vir uma fome na terra, ele vai para o Egito, tem lá uns problemas lá no Egito, volta do Egito, e quando ele volta do Egito, e ele está agora voltando para o propósito de Deus, voltando para aquilo que Deus tinha na vida dele, chega um momento que ele começa a enriquecer, começa a ficar muito próspero, e na época de Abrão a prosperidade era ter recursos, os recursos eram animais, jumentos, bois, né? Aqueles animais, escravos, servos, né? A casa foi crescendo, e a Bíblia diz que ele era muito rico, e tinha um rebanho muito grande, e quando ele sai da sua terra, da sua parentela, ele leva uma pessoa junto com ele. Essa pessoa era um sobrinho que ele tinha, um sobrinho que o pai tinha morrido novo, e ele tinha pego esse sobrinho como filho para ele. E ele cuidava desse menino como se fosse o filho dele. E quando ele sai, ele leva esse sobrinho junto, e eles andam junto. E Deus prospera para que Abraão cresça, e esse sobrinho também cresce. E eles começam a ter muito gado, né? Muitos animais, e chega um momento que a terra não comportava eles verem juntos, de tantos animais que eles tinham, e não tinha comida para todos. E aí começa a ter uma contenda ali entre os pastores, né, que eram os pastores de Ló, e os pastores de Abraão. E então, para que não houvesse confusão, Abraão chega um momento e fala, olha, escolhe para onde você vai, escolhe, olha a terra, vê aí para o lado que você vai, aonde você quer ir, e o lado que você escolher eu vou ao contrário. E Ló então escolhe um local para ele ir, um lado para ele ir, e Abraão escolhe outro, né? Deus mostra um outro para Abraão, né? E quando chega aqui nesse momento, nesse capítulo 13, né? Se você ler a história, tem muita coisa falando sobre Abraão aí para frente ainda. Aí chega aqui onde nós lemos, no capítulo 13, o versículo 14, né? Que é onde Deus começa a falar com Abraão novamente. Versículo 14 diz assim, disse o Senhor a Abraão, desde que Ló se separou dele. Então, no momento em que Ló se separa, Abraão deixa o Ló, aquele momento, então, Deus volta a falar com Abraão. Deus volta a falar da promessa, Deus volta a falar do projeto, Deus volta a começar a falar das coisas que Deus havia preparado para Abraão, né? Esse é o momento. E era um momento muito difícil na vida de Abraão, porque esse Ló, como eu disse, ele foi criado como um filho. O pai de Ló, né, que era irmão de Abraão, ele morreu muito novo. E Abraão pegou esse menino, porque Abraão e Sara não tinham filhos. E ele pegou esse menino e ele criou esse menino como um filho para ele. Mas chegou um momento que ele tinha que se separar. Então eu creio que foi um momento muito difícil, emocionalmente, para Abraão. Só que tinha um detalhe na vida de Abraão. Mesmo emocionalmente difícil, ele tinha uma fé, ele tinha uma disposição em obedecer a Deus que estava acima de tudo, estava acima de qualquer coisa. Mesmo o vínculo afetivo, né, de criar aquele menino com tanto carinho, né, era como se fosse um filho para ele, e ele tinha um vínculo familiar muito grande, e mesmo com esse sentimento esse amor, né, de família, de vínculo familiar, mesmo com esse amor, ele decidiu obedecer a Deus. Nesse momento ele fala, bom, eu vou fazer conforme Deus está direcionando. E há momentos nas nossas vidas, né? Imagina Deus falar para você, a partir de hoje você não vai viver mais junto com esse parente seu, né? Perto dessa pessoa, agora você vai ter que ficar longe dessa pessoa. Seria muito difícil, né, queridos? Esse era um momento difícil para Abraão. E chega esse momento que eles têm que se separar, né? E eles tinham que se separar para quê? Por que Deus dá essa direção e por que eles tinham que se separar? Porque Abraão tinha projetos, Deus tinha projetos maravilhosos com Abraão. E se Abraão ali não toma essa decisão, os projetos que Deus tinha com ele poderia ficar comprometidos. Porque o projeto de Deus não era que Ló estivesse junto com Abraão. Abraão tinha que deixar sua parentela, como Deus havia determinado, né? E assim
também muitas vezes é conosco, queridos. Assim também muitas vezes é conosco. Muitas vezes chega momentos que nós temos que tomar algumas decisões. E decisões muitas vezes não são fáceis de ser tomadas, né? Decisões também são difíceis de serem tomadas. Mas há momentos das nossas vidas que Deus nos leva a tomar algumas decisões porque Deus quer continuar o processo. Deus quer continuar nos abençoando. Mas se a gente não toma decisões, ainda que sejam decisões difíceis, que não dá para ser tomada emocionalmente falando, não dá para ser tomada baseado em sentimentos e emoções, tem que ser decisões baseadas no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus nos ensina. Se a gente não toma determinadas decisões em momentos difíceis, a bênção de Deus, o fluxo de Deus, o movimento de Deus, a promessa de Deus, o agir de Deus não se concretiza, não vai adiante. Era isso que Deus estava falando para Abraão: se você não tomar essa decisão, se vocês não se separarem, a minha promessa vai parar. Porque tem muita gente que diz assim: olha, eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Isso não é verdade, queridos, né? Tem muita gente, a gente canta, é legal tudo, mas tem muitas coisas na Bíblia que nos ensinam ao contrário. Que é uma promessa, quando o povo sai do Egito. Qual que era a promessa para o povo? Eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Né? E a Bíblia diz, pelos cálculos aí, é mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E daqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, muitos deles, milhares deles, morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Por quê? Porque não creram na promessa de Deus. A Bíblia diz que eles não entraram por incredulidade. Então, Deus tem a promessa, mas também tem a parte humana. Por isso que muitas vezes, em muitas famílias, em muitas situações, as pessoas começam até a caminhar bem com Deus, começam a ter experiências com Deus, começam a viver um propósito de Deus e começam a sentir: olha, não é isso mesmo, é verdade, eu vou aqui porque isso está certo, é assim que eu vou viver. Mas chega um determinado momento, as coisas parecem que parece que trava tudo, né? Parece que o céu está de bronze, nada funciona, nada dá certo, parece que as coisas ficam tão difíceis. E é nesses momentos que nós temos que parar e fazer uma reflexão de vida. O que está acontecendo? Por que as coisas estão assim? E Abraão fez isso, queridos. Quando ele percebeu, a terra começou a ter fome, Deus chamou ele para fazer uma grande nação, e de repente começou a ter fome, ele teve que ir para o Egito. Ele foi lá no Egito porque tinha escassez de comida. Chegou lá, tem uma confusão tremenda, porque ele vai chegar lá, ele vai falar que a esposa dele era muito bonita. Cuidado de você ter uma esposa bonita, né? Ele vai falar: olha, eu vou falar que você é minha irmã, porque chegar no Egito e com uma mulher bonita, os egípcios vão me matar. E para ficar com você. Então fala que você é minha irmã. E aí teve mais problema ainda, queridos. Pessoal, já que é irmã, e o faraó quis tomar a Sara por esposa, né? E teve todo aquele mover de Deus lá para que não tivesse nenhum problema. Ele volta, e a Bíblia deixa bem claro, ele volta do lugar que ele desceu para o Egito. Do lugar que ele desceu para o Egito, ele volta ali. E ali no lugar que ele volta, Deus começa então a organizar as coisas. Deus começa a falar: olha, se você não seguir na direção que eu estou te dando, se você não andar os passos conforme eu estou orientando, as coisas vão complicar para o seu lado. E Abraão entendeu isso. Ele falou, ele chegou, começou a ter contenda, ele falou: ó, agora em diante eu vou andar na promessa de Deus, eu vou andar naquilo que Deus está dizendo, eu vou andar naquilo que Deus tem para a minha vida. Escolhe um lugar para você. Escolhe um lugar para você ir, porque você for para um lugar, eu vou para o outro. E foi bem assim, queridos. Ló escolheu o lado de Sodoma e Abraão, Deus mostrou para ele: vem para cá, anda nessa terra aqui, que isso aqui eu vou te dar. E aí você vai ver a promessa, os versículos de 14 a 18, você vai ver Deus estabelecendo novamente a promessa com Abraão. Deus vai começar a falar para ele, né? Olha, ergue os olhos, olha tudo isso aqui, onde está, olha o norte, olha o sul, o oriente, o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, no momento que ele toma essa decisão muito difícil, Deus começa então a liberar novamente a promessa na vida dele. Deus começa a falar novamente a promessa que Deus tinha, a promessa começa a funcionar novamente na vida de Abrão, né? E
Muitas vezes, queridos, nas nossas vidas, muitas vezes nós temos que tirar das nossas vidas aquilo que nos atrapalha. Abraão teve que tirar o Ló da vida dele. Ele teve que tirar o Ló, porque se ele não tira o Ló, as coisas não iam dar certo. E muitas vezes nós temos que tirar aquilo que nos atrapalha das nossas vidas. Trocando em outras palavras, você tem que tirar o Ló da sua vida. Sabe, cada um de nós temos os nossos Lós que insistem em ficar conosco, os Lós que a gente sai, ele gruda na gente, não quer soltar. Né? Onde você vai, do lugar que você vai, onde você planeja, o que você arquiteta, o Ló está lá grudado em você, para não deixar você viver as promessas de Deus, viver o que Deus tem para você, viver os planos e os projetos que Deus tem com a tua vida. E muitas vezes nós temos que tomar algumas atitudes diante dessas situações e dizer, eu não quero mais andar com esse Ló. Eu não quero mais andar com esse Ló. Esse Ló, vai embora daqui de perto de mim. Vai para lá. E se o Ló está indo para lá, você vai ao lado contrário. Porque aí Deus vai abençoar. Foi assim que Deus fez com Abraão. Agora, cada um de nós sabe qual é o Ló que atrapalha muitas vezes as nossas vidas. Qual é o Ló que está atrapalhando a gente viver os planos e os projetos que Deus tem conosco. Aquilo que Deus arquitetou, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Todos nós sabemos, cada um sabe o seu nó. E muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que vigiar porque é o nosso ponto fraco. Muitas vezes é o nosso ponto fraco, é o Ló que está ali, queridos. E muitas vezes nós temos que mandar o Ló embora. Mandar o Ló embora. Hoje em dia a gente escuta muito uma desculpa que é um Ló, sabe? Já viu falar aquelas pessoas que falam assim, eu estou sem tempo, né? Já viu isso? Eu estou sem tempo. É um Ló, queridos, né? É um Ló, é uma desculpa. Muitas vezes as pessoas dão desculpa, né? E acham que as nossas desculpas, os nossos argumentos convencem a Deus. Não dá certo, queridos. A Bíblia diz que tem um homem, a Bíblia chama ele de o homem mais manso que andou na terra. E manso, queridos, não é pessoa boazinha. Manso não é pessoa calma, aquela pessoa que fica, maravilha, tudo bem. Não, manso é ensinável. Quando você vê a expressão manso na Bíblia, é pessoa ensinável. E a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Né? E a Bíblia diz que ele argumentou com Deus um monte de vezes. Ele argumentou com Deus a respeito de uns projetos que Deus tinha com ele, e ele tentou convencer Deus. E não deu certo, queridos, porque as nossas desculpas não convencem Deus. As nossas desculpas não convencem o Senhor. Por isso, quando nós deparamos com situações e com circunstâncias, nós temos que tomar decisão. E muitas vezes as nossas decisões não são fáceis, mas elas vão produzir bênçãos nas nossas vidas. A decisão de Abraão aqui não foi fácil, deixar o Ló, mas trouxe bênção para a vida de Abraão. Agora, qual o Ló que você precisa tirar da sua vida? Talvez o Ló da sua vida seja o falar demais, não sabe ficar quieto, né? Talvez chegue num lugar, qualquer assunto você entra e quer se questionar, quer falar. Talvez o seu Ló tenha que fechar a boca. Talvez o seu Ló seja falar um pouco, você não fala nada, você não expressa, você não dá a sua opinião em nenhum momento. Você é um 007 de Jesus, né? Camuflado, né? Eu estou lá, né? Está em todo lugar, ninguém sabe quem você é, não sabe qual é a sua conduta de vida, se você é crente, se você não é, não. Por que você não fala? Não, eu sou agente secreto de Jesus, o 007 de Jesus. Está lá como chama aquele negócio? Põe aqui? Máscara, não essa de a boca aqui nos olhos, gorrinho, luva, camisa preta, né? É o 07 de Jesus. Jesus não precisa de 00. Tem momento que o Ló precisa falar, tem momento que você vai ter que tirar esse Ló do silêncio e falar, não, eu sou de Jesus. Né? Sou de Jesus. Tem uma história, né? Tem uma historinha de um cara que ele estava procurando emprego. E ele tinha procurado vários lugares, mandaram vários currículos e ninguém chamava ele. Aí teve uma empresa que chamou ele. E quando ele soube que essa empresa chamou, ele comentou com algumas pessoas, as pessoas falaram assim para ele, olha, essa empresa é o seguinte, o dono dessa empresa não gosta de crente. Então, vou te dar uma dica, fique esperto.
Se ele perguntar alguma coisa sobre igreja, religião, você fica esperto, porque ele não gosta de crente, não quer nem saber de crente, então fica esperto. E ele foi lá para a entrevista. E aí o cara falou, olha, quem vai fazer entrevista com você é o dono da empresa, tá? Então você fica esperto, porque é o dono que vai fazer. Ele falou, Aí ele lembrou, bom, esse cara não gosta de crente, então já vou me arquitetar meus pensamentos aqui para ver o que eu posso responder ou não, né? E o cara perguntou lá, profissional, seu currículo, tal, estava tudo certinho. Aí, de repente, chegou no momento que o dono da empresa falou assim, e você? O que você faz, a sua vida espiritual? Você tem algum segmento? Você frequenta alguma igreja? Qual que é a sua? E ele pensou assim, e agora? Se eu falar que eu vou na igreja, que eu sou crente, o cara não gosta de crente. Eu vou perder o meu serviço. E era um serviço assim, uma vaga muito importante, ganhava um bom salário, tinha uma responsabilidade muito grande dentro da empresa. E ele pensou assim, bom, já sei. Eu vou falar que eu não sou nada, eu vou falar que eu não frequento igreja, de vez em quando eu vou até numa igreja ali, mas nada sério, é só para passar o tempo, é só para resolver algumas coisinhas. E aí ele deu essa resposta para o dono da empresa. Não, a minha vida é basicamente assim. E aí o dono da empresa virou para ele e falou assim, olha, infelizmente eu não vou poder te contratar, porque a vaga que eu tenho é uma vaga muito importante, é uma vaga onde tem uma responsabilidade muito grande, e eu estou procurando uma pessoa que é crente em Jesus, bem firme mesmo, para assumir essa posição. Então, infelizmente, eu não vou poder te contratar. E quando o dono da empresa falou isso para ele, ele ficou desesperado. Não, é que falaram que o senhor não gosta de crente, e por isso eu falei, eu menti para o senhor, porque... Ele falou, não, você não serve para mim, eu vou procurar um outro crente, porque você não serve. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas têm os lós da vida e não quer tirar os lós, né? Não quer deixar os lós para trás. E, infelizmente, perdeu a vaga. Aí se converteu em nome de Jesus, né? Se não se converteu depois de uma dessa, né? Mas muitas vezes isso acontece, queridos. Muitas pessoas, muitas vezes ainda estão presas em tantas coisas, tantos lós que prendem a vida da gente, né? Que está ali agarrado, passa um mês, ele vai embora, daí um mês ele volta. Ele volta, bate lá na porta, lá, quem que é? Oi, sou eu, é o Ló, voltei, né? E muitas vezes a gente abre a porta e deixa entrar, isso é terrível, né? Tem que aprender a fechar a porta para o Ló não deixar ele voltar, né? Muitas vezes é a falta de tempo, muitas vezes é o medo, a incredulidade, muitas vezes a preguiça, né? Já viu isso, irmãos? Tem muita gente preguiçosa, não tem? E quer ver como eu vou falar mais? Eu não sou preguiçoso, eu levanto cedo, durmo tarde, todo dia corro. E a vida com Deus? E a oração? E o tempo de ler a Bíblia, né? E tem tantas coisas facilitando isso, queridos. Infelizmente, muitas pessoas estão assim. E muitas vezes é por culpa de alguns segmentos que diz assim, olha, você não precisa mais orar, pode deixar, eu oro por você. Aí as pessoas fazem a campanha, eu levo o seu nome lá para o monte, eu oro por você, e a pessoa fica em casa. Dá o papelzinho para o irmão ir para o monte orar, para a igreja levar lá para o monte orar, né, que não está tudo certo. E a pessoa, em vez de orar, ela vai lá assistir televisão. Pega lá um filme lá na Netflix, liga lá e está lá assistindo. Glória a Deus, os irmãos estão orando por mim lá no monte, é uma maravilha. Posso ficar aqui assistindo. Queridos, é uma preguiça espiritual, né? Dá lá o seu papelzinho, paga a minha viagem, eu levo lá para Israel, jogo lá no monte das lamentações lá. E as pessoas pagam achando que vai resolver. Preguiça espiritual. A preguiça espiritual, não tem ânimo, não tem forças. Esse ano eu coloquei no meu coração que eu vou ler a Bíblia inteirinha novamente. Já li, né? Vou ler novamente. Aí eu descobri um aplicativo no celular, né? Quem gosta de mexer no celular? Irmão, se você não levantar a mão, nós vamos ter que conversar, porque tem alguma coisa aí, né? Quem não gosta, a hora que fala pi, 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 vou lá ver o que está acontecendo, né? Mandou áudio, não dá para me ouvir aqui agora. Poxa, a vida tivesse, né? Porque todo mundo gosta de mexer no celular. Então, usa o celular. Usa o celular para uma coisa boa. Tem um aplicativo lá que você lê dá para você ler a Bíblia inteirinha, o ano todo, ele vai te dando os versículos. Você clica lá, ele diz concluído. Te dá a porcentagem que você leu, tudo certinho. No celular, queridos. Então,
usa as ferramentas, né? As ferramentas estão aí, é para ser usada, usa da melhor maneira possível, né? Então, tira essas preguiça espiritual, né? Lança isso para lá, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou realmente viver o projeto que Deus tem comigo. Ah, mas tá bom do jeito que eu estou vivendo. Ah, eu tenho uma comidinha para comer, tenho uma roupinha para vestir, né? Eu tenho um carrinho lá para andar, ou eu ando a pé mesmo, eu tenho um ônibus aí, eu passo bilhete único, eu ando para todo lado e tal. E está acomodado nisso, querido. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para o seu povo. Deus tem mais para você, mas você precisa tomar algumas atitudes, tirar alguns lós que estão grudados aí na sua vida. Quando a sua esposa falar com você, ela já sabe o que você vai responder para ela? Na maioria das vezes elas sabem, não sabe? Quando alguém dá uma opinião a algum assunto, a pessoa já sabe mais ou menos qual vai ser a sua reação diante daquele assunto. Se a pessoa consegue detectar isso em você, queridos, é porque tem ló grudado na sua vida. Tem ló que você precisa deixar tirar. Sabe por quê? Um grande exemplo é Jesus. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, foi levada até Jesus, e Jesus estava lá num cantinho, eles chegaram com aquela mulher e falaram para Jesus, olha, a lei diz que tem que apedrejar. Nós pegamos ela no ato de adultério. O que o senhor diz? Se fosse uma pessoa que tinha ló grudado nele, eles já sabiam o que ele ia responder. Eles já sabiam o que Jesus ia responder. Mas como Jesus não tinha ló grudado, ele continuou escrevendo na areia. Aí então, de tanto eles insistir, Jesus disse para ele, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E a Bíblia que foi saindo um por um, começando pelos mais velhos. Por quê? Porque eles não sabiam o que Jesus ia responder. Porque Jesus não tinha ló grudado, queridos. Muitas vezes nós vamos caminhando, vivendo, e as coisas vão ficando tão monótonas nas nossas vidas que as pessoas já são previsíveis. Já sabe como nós vamos reagir, já sabe o que nós vamos falar, já sabe o que a gente pensa, um monte de coisa que está grudado nas nossas vidas e que não agrega, não ajuda, não faz com que a bênção e a promessa de Deus continue nas nossas vidas. E a gente luta, esforça, batalha, e as coisas não acontecem, porque tem ló grudado, irmãos. Tem que deixar esse ló para trás, tem que deixar esse ló do lado, falta de tempo, orgulho, né? Vício, tem muita gente que tem vício e não quer largar. E vício não é a questão, o fato de fazer ou deixar de fazer. É aquilo que domina a pessoa. Aquilo que tem domínio. Aquilo que domina você é um vício na sua vida. Ah, eu não consigo ficar sem tal coisa. É um vício. Ah, eu não consigo deixar de fazer isso. É um vício. Aquilo que domina você, você não consegue ficar sem, isso é vício, queridos. E a gente tem que quebrar isso, tirar esse ló da vida da gente, largar esse ló para lá, falar, ló, some daqui, vai embora, porque esse ló está grudado ali. Deus tem muitas coisas na minha, na sua vida, e Deus quer realizar essas bênçãos, e nós temos que tomar algumas atitudes para que isso aconteça, para que isso se torne realidade nas nossas vidas. Quer ver algo? Vá lá no livro de 2 Coríntios, ao Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Segundo Coríntios, capítulo 1. O verso de número 20. Olha o que diz aí. 2 Coríntios 1, 20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. A Bíblia diz que as promessas que Deus tem para a minha, para a sua vida, para nossas vidas, tem em Jesus o sim, o amém. Ou seja, Jesus concorda com todas as promessas que Deus tem para a tua vida. Jesus, ele quer que você viva todas as promessas de Deus. Agora,
Muitas vezes, por que que nós ainda não estamos vivendo? Muitas vezes é porque o Ló está grudado. O Ló está ali. E enquanto nós não tirarmos o Ló, a promessa fica parada. A promessa não se cumpre. A promessa não se realiza. Porque tem algo ali que precisa ser tirado, queridos. Muitas vezes a pessoa fala, não entendo por que a minha vida continua do mesmo jeito. Já aceitei Jesus, já vou à igreja, já me batizei. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia. Por que a minha vida continua do mesmo jeito? Aí se você começar a analisar, pensa aí se não tem um Ló grudado aí em alguma área. Pensa aí se não tem um Ló atrapalhando você, impedindo você de viver as promessas, os projetos que Deus tem com a tua vida. O plano que Deus preparou, arquitetou. Hoje nós vamos participar da ceia. A ceia é o momento de trazer à memória o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós na cruz? Ele conquistou todas as promessas de Deus. Ele conquistou tudo o que a Bíblia diz a meu respeito, a teu respeito. Ele conquistou lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória as coisas que Jesus fez por nós. As promessas de Deus. Deus quer que você viva uma vida boa, que você tenha uma família abençoada, que você viva os planos e os projetos que Deus tem com você. Mas muitas vezes nós temos que mandar o Ló embora, queridos. Mandar o Ló que está ali, né? Eu sei o Ló que muitas vezes quer grudar na minha vida. E às vezes eu dou um bicudo nele, ele vai para lá, de repente ele vem querendo grudar de novo. De repente eu estou lá bem de boa, ele chega. E aí, tudo bem? Eu falo, não está muito bem não. Estou de volta. Falei, não vai. Você precisa ir embora. Você não pode ficar aqui. Aqui não é o seu lugar, aqui não tem espaço para você. Você precisa ir embora daqui, Ló. Vai embora, porque eu não quero você aqui. Porque muitas vezes volta, queridos. E você sabe disso, eles vão, mas eles voltam. Eles insistem. Eles não desistem, eles estão ali por perto. Por isso que nós temos que mandar embora. No momento que você manda embora, a promessa de Deus começa a abrir. Deus falou, olha, depois que Abraão separou de Ló, Deus veio e falou com Abraão. Falou, está vendo isso aqui, Abraão? Olha aí para o norte, para o sul, oriente, ocidente. Olha, abre os teus olhos aí, tudo que você está vendo, eu vou dar para você. E a sua descendência, imagine, um homem que estava projetando no Ló. Agora Deus fala para ele, olha, a tua descendência será numerosa como o pó da terra. Imagine o pó da terra, queridos. Mas porque ele decidiu, mesmo sendo uma decisão difícil, mesmo sendo uma decisão emocionalmente difícil, ele decidiu mandar Ló embora. Que nessa manhã você tome a decisão de mandar o Ló embora. Qual o Ló que está atrapalhando a tua vida? Qual o Ló que está grudado em você, que precisa ir embora hoje? Que precisa ser deixado para trás, deixado do lado, para você viver as promessas e o plano que Deus tem com a tua vida. Filipenses, vá um pouquinho à frente. Filipenses. Você está aí, vá um pouquinho à frente. Filipenses, capítulo de número 3. Versículo 13. Versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu deixo essas coisas para trás e vou prosseguir para o alvo. Foi o que Abraão fez. Deixou Ló para trás, deixou Ló, mandou embora e prosseguiu na bênção que Deus tem para a vida dele. A bênção que Deus tinha para Abraão. E quando você vai ler a história de Abraão, você vai ver lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, pela fé, você entrou nessa promessa de Deus para Abraão. Abraão, um grande homem de Deus, o homem que é conhecido como o pai da fé, porque ele decidiu obedecer a Deus, independente
de situações, independente de circunstância. Em nome de Jesus, que você, nessa manhã, nesse começo de ano, que você tome a decisão, vou deixar esse Ló para trás. Se você tem alguns Lós, decida deixá-los. Se você percebe que só tem um que está te pertinando aí, deixa esse Ló e você vai começar a viver o plano e o projeto que Deus tem com a tua vida, no nome de Jesus. As promessas de Deus vão se concretizar na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instantinho. Nós vamos orar. E eu quero que o Espírito de Deus identifique aí se tem algum Ló na sua vida. Se você não percebe que não tem nenhum Ló aí, glória a Deus, maravilha. Eu quero ser como você. Agora, se você percebe que tem algum Ló aí, queridos, essa manhã da gente falar, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais essas coisas que me atrapalham a viver o plano e o projeto que o Senhor tem comigo. O Senhor me escolheu lá na cruz. A palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Assim como o Senhor escolheu Abrão, no meio daquela parentela, tinha tanta gente ali, o Senhor escolheu Abrão. Da mesma forma, o Senhor escolheu a cada um de nós. O Senhor escolheu cada pessoa que está aqui nessa manhã. Ninguém está aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor um dia nos escolheu para estarmos aqui. E assim como o Abraão teve que tomar essa decisão, deixar o Ló, que nessa manhã também, Senhor, nós possamos deixar o Ló. Que o Senhor, que o Espírito de Deus comece a falar conosco, a ministrar no nosso coração. Quais os Lós que nós precisamos deixar para viver o plano e o projeto que Deus tem conosco? Qual é o Ló que está grudado em você? Que está grudado em você, que nessa manhã precisa ser deixado, precisa ser colocado do lado, para que Deus possa continuar a obra que Ele tem com você. E a Bíblia diz que, assim que o Ló foi deixado ali, Abraão deixou o Ló, o final do capítulo diz que ele levantou um altar ao Senhor. Ele marcou. Altar é colocar marcos. Altar é colocar fundamentos. Ele colocou o fundamento, ele levantou um altar. Ele falou, a partir de hoje Ló não anda mais comigo. A partir de hoje eu vou viver os planos e os projetos que Deus tem com a minha vida. Que nessa manhã nós vamos cear, que essa ceia seja o levantar do altar. Para marcar, para colocar fundamentos e dizer, a partir de hoje, esse Ló não anda mais comigo. A partir de hoje, esse Ló não vai dominar mais a minha vida. Não vai mais me influenciar nas minhas decisões. Não vai influenciar mais naquilo que eu tenho que fazer. Esse Ló não vai mais impedir o projeto e o plano que Deus tem com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Esse Ló não vai ter mais domínio sobre a minha casa. E nós vamos marcar, nós vamos cear hoje, colocando esse fundamento no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, abençoando a tua igreja, o teu povo. Senhor, nós vimos que o Senhor escolheu Abrão, e o Senhor escolheu ele com uma promessa de fazer dele uma grande nação, e que através da vida dele, todas as nações da terra seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E hoje nós nos encontramos nesse local. E em nome de Jesus, nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão por todas as vezes que deixamos os Lós dominar as nossas vidas. Por muitas vezes que nós abrimos a porta das nossas vidas e permitimos que esse Ló entrasse, Senhor. Nós te pedimos perdão nesta manhã em nome de Jesus. E a partir de hoje, Senhor, nós fechamos essa porta.
A partir de hoje nós colocamos o fundamento, Senhor, e declaramos, Senhor, que a partir de hoje nós não vamos mais abrir a porta para esse ló que tem atrapalhado as nossas vidas, que tem atrapalhado a nossa casa, que tem atrapalhado as nossas famílias, que tem atrapalhado a nossas vidas conjugal, a nossa vida familiar, esse ló que tem atrapalhado a nossa vida financeira, esse ló que tem atrapalhado o ministério, a chamada. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que esse ló não vai ter mais domínio sobre as nossas vidas, e que a partir de hoje, como o Senhor fez com Abraão, o Senhor vai começar, Senhor, a desenrolar, a descortinar, a abrir os nossos olhos, para que nós possamos andar na tua promessa, naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, que esse ló seja deixado para trás, que esse ló possa ser deixado como tema da mensagem, deixar para crescer, que nós possamos deixar esse ló, para que nós possamos crescer na tua presença, crescer na tua caminhada, crescer naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, crescer naquilo que o Senhor tem para nossas casas. Senhor amado, em nome de Jesus, que o Senhor mova sobre cada vida, cada pessoa, cada família aqui representada nessa manhã, que o Senhor mova e que o Senhor continue essa promessa, continue essa bênção, porque nós decidimos deixar Ló para trás. Assim eu oro, abençoa o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?